Olá, buenas tardes, ¿qué tal? A ver, un momento que voy a coger mi micrófono. ¿Dónde ele está? Aquí. Hola, por no. Buenas tardes, este es más un Montessori Live de nuestros momentos Montessori. Mi nombre es Alessandra Mosquera y soy la autora del blog Nuestros Momentos Montessori, de las redes sociales de Nuestros Momentos Montessori. Aqui é um espaço para falar de Montessori 6 a 12 anos para famílias. E hoje nós vamos falar sobre o adulto preparado. Buenas tardes, a Navi Bad Boy, a Juliana Ramos, Montessori, Crochê Jacarandá, Simoninha, buenas tardes. Bueno, vamos começar já. El adulto preparado em Montessori, não sei se te suena de que significa essa ideia, não? Nós dizemos que em Montessori existe como se fosse uma tríade, um triângulo que está formado por niño em el topo e abaixo o ambiente preparado e o adulto preparado. Para que el niño pueda sacar el mejor de sí, que le pueda sacar ese maestro interior que ele leva dentro, para ele poder desarrollarse lo máximo posible, ele necessita ter um ambiente preparado e um adulto preparado. Quem vai preparar o ambiente preparado? É o adulto preparado. Então, se pode dizer que o mais importante para que o niño pueda desarrollarse es tener un adulto preparado. A veces vemos en las redes sociales a las personas diciendo que en Montessori el adulto es un coadjuvante, que no pinta nada, ¿no? Que está ali casi por estar, ¿no? Porque quien hace todo es el niño y no sé qué, y no es exactamente así, ¿no? Para que el niño pueda hacer todo que nosotros vemos en los vídeos, en aquellos niños corriendo las bandejas y trabajando, o en la alfombra, haciendo unos trabajos enormes con materiales y con aquella concentración, ¿no? Para que el niño pueda llegar a ese punto, él necesitó el adulto preparado. Ningún niño y ninguna escuela Montessori se va a tener esa autodisciplina, esta concentración, esta autonomía que nosotros vemos en los vídeos y que nos parece mágico, ¿no? Ningún niño alcanza eso sin haber pasado por el adulto preparado, ¿no? Porque sí, es verdad que el niño tiene dentro de sí un maestro interior, que él tiene una energía, que él tiene la capacidad de aprender solo, sí, eso es verdad. Pero no es que el niño llega en un colegio Montessori y es como si en un pase de mágica él ya empieza a trabajar todo concentrado, ya sabe lo que tiene que hacer. No es así que funciona. Solo el ambiente no es suficiente, necessita de um adulto que passou por uma formação antes, que passou por uns estudos antes, que passou por uma preparação interior antes, não? Então, isso estou falando a nível da escola Montessori, não? Na preparação que passa a guia Montessori, a assistente Montessori. Pero nosotros como madres, padres o profissionais de la infancia também podemos aprender com a guia Montessori, com a assistente, com esse adulto Montessori, podemos aprender a ser adultos preparados, porque se nosotros pudiésemos ser também adultos preparados em nosso trabalho com nossos niños, em nosso dia a dia com nossos niños, seria tudo muito mais fácil, não só para eles, como para nosotros como adultos também.
Una vez ya hace muchos años, fue antes de la pandemia, fui a un evento de bloggers y una persona me había preguntado sobre, de que iba mi blog, yo he dicho que era de Montessori, y cuando he dicho eso, ella dice, ay, Montessori, ay, no me gusta Montessori. Eso me sorprendió mucho porque pensaba que todo el mundo le gustaba Montessori. Y le pregunté por qué no te gusta, y ella dice, sí, es que Montessori me hace sentir culpable como madre. Y eso nunca salió de mi cabeza, ¿no? Las palabras de esa señora, que acabé perdiendo de rastro, nunca salieron de mi cabeza. Porque algunas personas se sienten culpables con el mensaje de María Montessori. Es completamente al revés. Si lo que ella quería era liberar el adulto, liberar la mujer, liberar los adultos de esa presión que tenemos, ¿no? Porque si paramos para pensar, es mucho más difícil trabajar en una escuela del sistema tradicional do que una escuela Montessori. ¿No? Muchas veces cuando estás haciendo una formación, eso me pasó en mis dos formaciones, cuando estás haciendo una formación Montessori com AMI, sempre há alguém em tu grupo que é professora, que levanta o braço e pergunta à formadora, oye, como que vosotros conseguiris ter uma turma de, não sei, 25, 30 niños ali todo concentrados, se para mim é impossível? No, sempre sale essa pergunta, sempre. Por que que na escola tradicional é tão difícil manter em disciplina, ¿no? Un grupo de 30 niños, y en Montessori sí es posible, ¿no? Y esa es una cosa que incluso los profesores de la escuela tradicional no creen. Cuando yo cuento a algunos amigos que son profesores que en Montessori los grupos son de 30 niños y que ellos se comportan, que ellos trabajan solos, que la profesora no tiene que estar encima, ellos se ríen de mí y me dicen que estoy mintiendo. ¿No? Y yo digo, bueno, si pensáis que estoy mintiendo, pues pedí para visitar una escuela Montessori y vas a ver que no es mentira. Ellos están así. ¿Cómo que se llega a eso? Pues con un trabajo muy largo de adulto preparado. A base de muchas lecturas, a base de mucha preparación interior. Y eso es algo que tarda años, é claro que se aprende algunas técnicas y todo, pero es una experiencia que uno va acumulando a lo largo de muchos años, ¿no? No es así tranquilo, ¿no? Pero una cosa que tenemos que hacer es cambiar nuestro paradigma, ¿no? En la escuela tradicional, ¿por qué que los niños no respetan al profesor? Porque el profesor quiere controlar a los niños siempre. Siempre se quiere controlar a los niños. Entonces, cuanto más el adulto controla, pior va a ser. Ahora, cuando el adulto confía en el niño, cuando le da la libertad, entonces los niños se autorregulan. Y hablando así parece que es mentira, parece que es un conto de hadas que estoy diciendo, pero es así que funciona. Incluso cuanto más niños haya, es mucho más fácil para que haya esse equilíbrio do que se fosse um grupo pequeno, de poucos niños. Porque se é um grupo pequeno, os niños eles vão querer estar sempre querendo chamar a atenção do adulto, vão estar dependentes do adulto, vão estar pendentes da aprovação do adulto e não se vão libertar. Então, é muito mais difícil trabalhar com um grupo pequeno que com um grupo grande. Um grupo grande é muito mais fácil, ¿vale? Então, ¿cómo nosotros podemos hacer para ser adultos preparados en casa, ¿no? Porque, claro, yo entiendo que 90% de las personas que me siguen son madres y padres, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Yo siempre digo, tienes que leer los libros de la doctora Montessori, y esto sería un paso, pero la verdad es que no es suficiente. Porque, primero, muchas veces el lenguaje de los libros de María Montessori es difícil de entender. Dependiendo del libro que tú vas a coger, algunos son más fáciles y otros son más difíciles. Tiene un lenguaje mucho más rebuscado y es difícil. Es difícil, às vezes, de entender lo que ela quer decir.
E em segundo lugar, porque quando tu lês os livros de Maria Montessori, parece que tudo é muito fácil, assim, não? E mais pensando em nossa realidade 2022, não? Que estamos muito estressados, que temos uma cobrança muito grande, uma cobrança externa e uma cobrança interna. Somos uma sociedade muito conectada e isso está acabando com nossa saúde mental, não? Então, claro, tu vas a ler o livro de Maria Montessori e ela te disse que para poder seguir su método, ¿no? Tienes que libertarse, el adulto tiene que libertarse de la ira, de la cólera, del orgullo y la tiranía. Y hablando así parece que es muy fácil librarse de la cólera, del orgullo, de la tiranía. Es muy fácil, ¿no? Tú dices, vale, muy bien, vale, no voy más sentir rabia. Voy contar hasta 10 y no voy más discutir con mi niño. Pero como que tu não vas a discutir com tu niño se tu estás sendo pressionada no trabalho, a vezes sendo pressionado por tu pareja, sendo pressionada por outras pessoas, enfim. Hoje em dia ser madre é uma tarefa quase impossível, não? Outro dia estava lendo em Twitter, creio que dizia que ser madre no século XXI se ha vuelto um luxo. E é verdade, se paramos para pensar, se ha vuelto um luxo, porque muitas mulheres não podem ser madres porque não têm condições econômicas, não. Muita gente diz, como que me vou quedar embaraçada se meu sueldo é tanto e o sueldo de meu marido é tanto e não chega para pagar uma guarderia, não chega para... Não. Muita gente acaba desistindo de ser madre, de ser padre por questões econômicas. Eu conhecido pessoas assim, não? Ou por outras questões, mas às vezes isso é uma questão que pesa. Ou então se só tem um filho, não pode ter dois porque o dinheiro não dá, não? Ou porque a vida está cada vez mais difícil, porque a conciliação não existe, não? A conciliação aqui em Espanha, pelo menos, não existe. E a hora que vai terminar mais um ano letivo, vai começar as vacações de verano, os niños se vão tirar quase 3 meses em casa e a muitas famílias nos toca fazer malabares porque não temos com quem deixar nossos filhos e temos que trabalhar. Alguns deixam com os abuelos, alguns pagam campamentos urbanos, pero ¿y quem não tem abuelos? ¿Y quem não pode pagar campamentos urbanos? ¿Qué hace? Não? E aí, a vezes, acaba passando o que he comentado aqui outro dia, que de los niños de la llave, não? Que muitos niños são deixados em casa solos, com a llave de casa, mientras a madre e o padre se vão a trabalhar, e, bueno, estão ali solos em casa durante todo o dia, podem sofrer um acidente doméstico, tem barra livre nas pantallas e podem ver de todo, sem nenhuma restrição, podem passar todas as horas que estão solos conectados, o que não é bueno para a saúde mental e etc, não? Então, hoje em dia, se paramos para pensar, ser madre, ser padre, se ha vuelto um luxo. E isso é uma pena, não? Porque os niños é o que vão construir nosso futuro e ao passo que estamos indo vai chegar um momento que a lo mejor não vai mais haver niños, não? Se seguimos dessa maneira que estamos hoje. Então, é como eu ia dizendo, às vezes pode parecer muito fácil ler a mensagem de Maria Montessori, não? Que Maria Montessori te disse, não pode sentir ira, não pode sentir cólera, e tu disse, mas como que não vai sentir se não consigo llegar a fim de mês, se não encontro um trabalho, ou se sim, estou trabalhando, pero mi jefe me hace la vida impossível, não me deixa sair para buscar mi hijo se ele tem febre no colégio, não? Porque parece que ser madre é complicado. Se estamos em casa, sem trabalhar fora, e nos dedicamos só à maternidade, pues temos menos dinheiro, não? E etc. Pero se também trabalhamos para contribuir com o dinheiro de casa,
pues no estamos acompañando bien nuestros hijos, sufrimos muchas veces la represalia de compañeros en el trabajo, ¿no? Yo fui una. Sempre creo que passamos por isso. Então, é muito difícil levar a criança, não? Pero se nós sabemos interpretar esse mensagem de Maria Montessori e tentamos buscar outras salidas, outras maneiras, vamos dizer assim, de seguir o que ela nos está pedindo, é possível. É possível chegar a ser um adulto preparado desde que nós primeiro compreendamos que temos que abraçar nossa vulnerabilidade, temos que rechazar todo esse sentimento de culpa que não é bueno para nada, que não é não constrói nada, só nos hace perder tempo, só nos hace sentir piores. Necessitamos entender como é nosso papel como adultos perante nossos ninhos. Temos que entender como é que funciona os ninhos, não? Por que quando o ninho para no meio da calle porque quer ver um inseto que se está morrendo e ele necessita ver isso, por que nós temos que permiti-lo ver e não tirar de braço e dizer, anda ninho, anda que vamos chegar tarde no colégio. Há que entender também pouco a alma infantil, como dizia Maria Montessori. E no momento que entendemos o que o ninho espera de nós, também é muito mais fácil ser um adulto preparado. Se nos libramos de nossos prejuízos, de nossas crenças, que nos foi transmitida quando nós éramos niños ou niñas, não? De lo que nossos padres nos han ensinado, nossos professores, nossos adultos. Se nos livramos de todas essas experiências, de todas essas herências que estão em nossa mochila e damos uma nova oportunidade, não sencillamente dizendo não vou fazer isso, não vou pensar isso, não vou atuar assim, e dar a oportunidade para que o niño lo haga lo que tu não has hecho quando tinha sua idade. Então, é esse momento que tu te haces las paces com o adulto do passado que te ha proibido de fazer aquilo, não? Tener um niño nada mais e nada menos é que uma segunda oportunidade que a vida nos dá para viver nossa infância. Eu creio nisso. É uma segunda oportunidade que temos de arreglar, à medida do possível, as heridas que tuvimos quando éramos pequenos, Não todas as vezes que fomos juzgados, todas as vezes que fomos tratados com desrespeito, não? Que nos han castigado, que nos han hecho daño de alguma maneira. É a hora com nosso hijo ou com nossa hija delante que podemos vivir novamente essa experiência e corrigir, porque quando nós hacemos a nosso niño o que não hicieron com nós, nós vencemos essa herida, a herida se cura. Por isso que é tão bonita a experiência de ser madre, não? E quando Maria Montessori nos conta que quando os niños chegam nesse momento em que eles já estão trabalhando solos em el ambiente, que eles já não necessitam mas a maestra para dizer o que têm que fazer, eles já sabem que onde está o material, como que têm que utilizar, como não. Quando eles já se permitem a experimentar esse material, porque também não se trata só de usar o material e lo devolve e corre outro, e lo devolve e corre outro, não, tem que estar com aquele material durante
um determinado tempo para ir explorando o que esse material pode proporcionar ao ninho, não? É isso que ela conta em La Mente Absorvente. E quando o ninho chega a este ponto, que é quando a maestra mira e ela se pode dizer, agora é como se eles estão trabalhando como se eu não existiera. Quando chega esse momento, é o momento que nos damos conta da magia, não? Que se chamava a magia Montessori, não? Que na verdade magia não tem nada, pero nós chamamos isso de magia Montessori, não? Quando os ninhos estão concentrados e ligaram a esse equilíbrio e já não nos necessitam para ser o trabalho que estão fazendo, não? E então tu te das conta da beleza daquele momento. Tu estás assim quieta, parada, escondida para não interromper e está observando e vês a beleza que tem naquele momento e te sentes emocionada. ¿Por quê? Porque vês que o ninho tem um poder enorme. É nesses momentos que vemos o poder do ninho. E é nesses momentos que nós hacemos as pazes com tudo o que nós vivimos, entendemos a nosso filho, entendemos a infância, nos damos conta de como a sociedade, de uma maneira geral, maltrata a infância, não? Nunca mais conseguimos mirar em la calle a uma madre regañando a um ninho depois que vemos esta cena. Não, a mim me duele muito ver uma madre regañando a um ninho, gritando, bueno, pegando, então já não vou dizer nada, não? Pero muitas vezes eu vejo madres que regañam ao ninho e les gritam e aquilo me dá uma sensação muito mala por dentro, porque me dá ganas de dizer assim, por favor, não lhe trates assim, não, né? É o mesmo. Imagina que se tu estás em la calle e de repente vê a um homem pegando a uma mulher, não te vai dar uma repulsa? Ou não, nem vamos ligar nisso, ou se vemos, não sei, incluso dos homens, não? Pode ser, por exemplo, um estrangeiro que está sendo apaleado por os locais, um negro que está sendo vítima de um ataque de blancos, um homossexual que está sofrendo um ataque de heterossexuais que não são respeituosos, não? Sempre quando vemos essa opressão, é o mesmo. Por quê? Porque todavia existe uma crença muito forte em nossa sociedade, pelo menos na sociedade latina, de que o niño não serve para nada, de que o niño não é capaz de nada. O niño solo serve para jogar, não? Comer, dormir, dar-nos por saco, como algumas vezes escutei aqui em Espanha, não? Dar por saco é incomodar, molestar, não? Pero nadie, pouquíssimas pessoas veem ao ninho e entendem que ele é um ser humano completo, forte, capaz de muitíssimas coisas, quase tantas quanto um adulto. Eu digo quase porque, claro, existem coisas que um adulto pode ser e um ninho não pode ser por uma questão de força física, pero muitíssimas coisas que nós hacemos, os ninhos pequenos também são capazes de ser, muitíssimas, não? E nós podemos aprender muito com eles, muitíssimo com eles, quando vemos essa... por isso que as pessoas que estão trabalhando com ninhos muitos anos, se tu conheces a alguém que trabalha com ninhos assim muitos anos, possivelmente vai estar de acordo comigo, que são pessoas mais felizes, são pessoas mais otimistas, são pessoas mais positivas, são pessoas que parece que para elas tudo está bem, que não é tempo malo, que tudo se pode arreglar, não? Tu não conheces uma pessoa assim?
Suelen ser personas que trabajan con niños hace muchos años. ¿Por qué? Porque ellas acaban absorbiendo esa energía que solo los niños tienen. Los adultos no tienen. Los niños tienen, o pelo menos la mayor parte de los adultos no tienen. Los niños sí tienen esa fuerza y cuando nosotros estamos con ellos, nosotros recibimos esa fuerza de vuelta. ¿No? Y por eso que es tan fuerte.